Olá, seja bem-vindo ao PIB Talk, o podcast da PIB. Nessa série a gente está fazendo um especial conhecendo os professores da PIB Education. No nosso episódio de hoje a gente vai conversar com o professor Igor Pereira da Luz. Ele é o nosso professor de Finanças Aplicadas aos Negócios da terceira e da quinta fase. Mas o Igor também é doutor e mestre em contabilidade com foco em orçamento empresarial. Ele é o CFO da Drops da Bolsa, é consultor, palestrante e mentor financeiro também. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, prof. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que bom. Professor, olha só, a gente hoje vai começar falando um pouquinho para que aqueles que já são nossos alunos, os que estão iniciando como alunos da PIB e aquelas pessoas que são envolvidas com o nosso ecossistema, mas ainda não estão aqui na PIB, para que conheçam o empresário por trás do professor da PIB, já que os nossos professores são pessoas de mercado. É interessante que as pessoas que nos acompanham entendam de onde vem esse profissional, né? Então, de maneira resumida, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória empresarial, de onde você é, quando é que você descobriu que você era um intraempreendedor, um empreendedor, que esse espírito de liderança estava dentro de você. A minha história é um pouquinho diferente na área do empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele veio depois na minha carreira. Legal. Quando eu saí da universidade, eu me formei em ciências contábeis e eu tinha o objetivo de trabalhar no mercado corporativo. E logo eu fui para uma grande empresa, eu estive na Bung, que é uma empresa internacional, multinacional, e lá eu descobri que o meu lugar não era no corporativo e, coincidentemente, eu me achei na sala de aula. E neste processo de mudança de carreira, eu percebi que para ser docente eu precisava ter um mestrado e depois o doutorado. E eu sempre brinco em sala que eu fui enganado pelo sonho de morar na praia, porque eu vim para Florianópolis para fazer o mestrado e realizei o sonho de morar na praia. Daí eu descobri que morar em Florianópolis e morar na praia não era a mesma coisa. E depois disso veio o mestrado e quando eu comecei o doutorado eu já estava sendo docente no nível universitário. Eu percebi algumas coisas, teve alguns detalhes que me levaram para o empreendedorismo. Primeiro, foi algumas frustrações do doutorado, que eu via que parte das nossas pesquisas científicas não se aplicavam ao mercado. Eu vi uma distância entre docência e mercado, isso era uma coisa que me incomodava. Também eu vi que só sala de aula não iria resolver todos os problemas dos alunos. Então eu tive uma trajetória que é o contrário da maioria dos meus colegas aqui, que são empreendedores e depois professores. Eu fui professor e por ser professor e querer ser o melhor professor, eu fui para a área de empreendedorismo. Neste momento surge a pandemia em 2020. E quando surgiu a pandemia, muitas coisas pararam e para mim sobrou bastante tempo. E com todo esse tempo eu pensei, o que eu vou fazer com esse tempo? E aí que eu fui para a área de consultoria financeira. Agora fazem 5 anos que eu estou nessa área, porque no começo vou ser consultor financeiro, mas e agora? Daí começa toda a trajetória de empreendedorismo, fui prestador de serviços, ainda presta serviços por uma empresa específica, trabalho também junto ao Sebrae, tenho as consultorias independentes e aí o empreendedorismo foi se desenvolvendo, dessa ideia de querer trazer mais cases para a sala de aula e ao mesmo tempo complementar a renda, porque eu via que sendo só, entre aspas, professor, eu não conseguiria a renda que eu almejava. Aí que veio o empreendedorismo bem depois na minha carreira. Então esse é um pouquinho do resumo assim, do que me levou à área de empreendedorismo. Legal. Eu digo que o ser empreendedor habita em nós de uma maneira que às vezes a gente nem imagina, né? Porque o Igor empreendedor certamente estava lá. Aí o que eu queria saber de ti? Quais são as habilidades que você já tinha, que você identifica, que fizeram essa diferença e trouxeram esse teu olhar para o mercado de trabalho, né? Quando é que quais habilidades você tem e já tinha, porque isso a gente sabe quais são aquelas que vêm conosco, né? Que a gente olha ali e diz assim, tá, mas isso aqui é aquela inquietação, aquela incomodação, digo, a mente do empreendedor não tem um minuto de paz, porque a gente pensa demais sobre tudo o tempo todo. A gente não pode perder uma oportunidade.
oportunidade. Tem oportunidades em todos os lugares. Então, é uma mente muito barulhenta, a mente do empreendedor, diferente de outros modelos de mente. Então, quais são essas habilidades que trouxeram esse pacote empreendedor para o Igor? Acho que a principal habilidade que eu posso destacar é a habilidade referente a ser um explicador, que vem da parte docente. Então você busca e tem termos complexos que muitas vezes você não consegue trazer isso para as outras pessoas. E isso é muito evidente na área de finanças. Porque a maioria dos empreendedores, o perfil empreendedor é um perfil que tende à criatividade. Tende a ser um perfil mais comunicador, é um perfil que tem muitos relacionamentos, mas muitas vezes não tem tantas afinidades com os números. E aí, a minha habilidade, que é uma das que eu mais gosto, que é de buscar esses conceitos complexos e transformar em coisas simples, foi a que levou para a área do empreendedorismo, porque no final o empreendedorismo é você resolver o problema de alguém. Você está resolvendo um problema. E qual é o problema que eu identifiquei que a minha habilidade teria? É de dar clareza a partir das finanças. Porque eu sempre faço uma provocação na primeira aula, até um spoiler para quem for para a sala de aula, que o principal objetivo de uma empresa é dar lucro. Toda empresa ela é feita prioritariamente para dar lucro. Nesse sentido, você precisa olhar para os números e os números precisam fazer sentido, não só a ideia. Porque tem muitas ideias, a gente até brinca em sala, que papel aceita tudo. Então, você traz a ideia para o papel, mas são os números dessa ideia que vão reforçar se a ideia é realmente uma ideia viável, uma ideia lucrativa, ou se é apenas só uma ideia, uma utopia. E nesse sentido é até importante destacar uma provocação que eu sempre trago para os alunos, que não é porque uma ideia é boa que as pessoas estão dispostas a pagar por essa ideia. E eu acho que esse é um dos principais insights que a gente tem quando a gente está no empreendedorismo, porque às vezes a gente entrega muito valor, mas as pessoas não estão dispostas a pagar por esse valor. Então a parte financeira, ela ajuda a definir estratégias. Eu até brinco que quem não tem as finanças controladas não tem uma empresa, tem uma ONG que vai beneficiar alguém. Pode ser o próprio sócio, pode ser o funcionário, pode ser a sociedade, mas não é uma empresa efetivamente. Eu ia dizer, às vezes a empresa é uma ONG que beneficia um PF, uma pessoa física, né? E é muito complexo. O professor Tetel até trouxe isso no outro episódio do nosso podcast, dizendo que a gente tem que ter um equilíbrio muito bom entre o PJ e o PF, senão a gente vai se perder. Sim, com certeza. Até dentro das consultorias, eu comecei na parte de consultoria financeira para pessoas jurídicas e hoje eu atuo na área tanto pessoas físicas quanto jurídicas, porque muitas vezes não é a empresa que é o problema, às vezes é o sócio que é o problema. Então, às vezes você tem uma empresa que é lucrativa, essa empresa lá dá 30 mil de lucro para um sócio que gasta 40. Sim. Então, você tem esse problema na pessoa física também. Então, eu sempre gosto de destacar que finanças é sobre clareza. Então, é ter clareza dentro desse processo. O que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, efetivamente é uma ideia que vale a pena, é um negócio que está valendo a pena, porque o empreendedor é um cara que trabalha muito. Isso é uma coisa que, se alguém aqui acha que empreender é para não ter chefe, para trabalhar pouco, talvez um dia chegue lá, mas é uma jornada bastante trabalhosa. E ser trabalhosa precisa valer a pena. E valer a pena acaba que é sobrar dinheiro também no final das contas, né? Tá, com toda certeza. E aí agora eu queria te perguntar, quando é que você percebe que na sua vida que as finanças precisavam ser ensinadas de uma maneira mais prática? Porque até tu pode dar um pouco de spoiler, o Tetel ia citar, mas ele se conteve, porque o professor Igor, ele traz uma metodologia muito legal para a sala de aula, para ensinar finanças, e todas as fases aqui na PIB, as fases que ainda não tiveram aula contigo, várias vezes vieram aqui na diretoria perguntar quando é que a gente vai ter essa aula, essa aula do Masterchef com o professor Igor. Quando é que você percebe na tua docência, junto com a tua trajetória empreendedora, que
o ensinar finanças não pode ser só conteúdo, não pode ser só fórmula, que a gente precisa trazer isso de maneira prática para dentro da sala de aula, que foi o combinado, né, que te trouxe até aqui, porque aqui na PIB todas as nossas aulas têm prática e todo o conteúdo tem que ser desenvolvido na prática para o nosso aluno poder aplicar. Veio pré-pandemia, mas eu acho que a pandemia ela reforçou muito a ideia de para que eu estou aprendendo. Porque muitas vezes o que desmotiva os alunos numa metodologia tradicional é que você aprende muitos conteúdos, isso infelizmente ainda acontece na escola, mas você não visualiza para que você está aprendendo. Muitas vezes você está aprendendo só para passar no vestibular e acaba que esses conteúdos eles são descartados depois. Então, a primeira provocação interna foi como mostrar para eles a utilidade desse conteúdo. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, para que eles estão aprendendo? Para que eles estão aprendendo? E um dia, numa conversa, no mestrado ainda, teve um colega meu, a ideia nem é minha, é de um colega meu, que ele falou bem assim, se um dia eu for professor de custos, vou fazer os alunos fabricarem alguma coisa e depois calcularem o preço. Porque, na realidade, o que é o Masterchef? Acaba que a parte mais instagramável do Masterchef é toda a parte de você cozinhar, de você desenvolver, entregar os pratos para os chefes, mas, na realidade, a principal parte é chegar ao valor do prato. E acaba que, muitas vezes, esse valor do prato ele traz uma surpresa para os alunos, que é a surpresa normal que a gente tem quando começa a empreender, de que beleza, eu vou fazer um prato, vou fazer um hambúrguer. Então eu tenho o gasto do pão, do queijo, do presunto e da carne. Mas não, tu tem a energia elétrica, você tem o aluguel, você tem um funcionário que você tem que pagar, você tem o gás. Então tem muitos gastos que no começo eles são ocultos, mas eles vão definir o resultado. Exatamente. E surge essa ideia de você verificar na prática mesmo como esses custos refletem no prato. Até a gente fez 2 Masterchefs na última, porque depois que a gente conseguiu chegar ao preço do prato, a gente teve aula de precificação, que é, para mim, a minha aula favorita dentro da parte de finanças, que é definir o preço a partir das bases de custos. E neste segundo Masterchef, a gente teve uma provocação que foi, eles tinham 1h30 para fazer e eles tinham meia hora para vender. Porque o que acontece? Você aprende a metodologia de preço, mas o que define o preço é o mercado. Uma coisa que a gente sempre deixava claro em sala. O preço está muito ligado ao quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Não importa o quanto você gastou para fazer isso. Então foi uma atividade bem legal. A primeira vez que eu desenvolvi essa metodologia de tanto fazer quanto vender, e ganhou a atividade quem teve mais resultado, quem vendeu mais. Porque daí a gente trabalha as habilidades financeiras e começa a trazer outras estratégias também que envolvem outras disciplinas. Porque é importante também essa sinergia, a gente viu muito isso na PIB Week, de que as disciplinas elas precisam conversar. Com certeza. E aqui a gente consegue verificar que as disciplinas elas conversam mesmo e a gente chega a resultados a partir dessa disciplina, porque a gente trabalha comunicação, a gente trabalha estratégia, a gente trabalha finanças, tudo dentro... Vendas, que é uma parte importante que muita gente não tem essa área bem desenvolvida ainda. E a parte do empreendedorismo também. Com certeza. Tem pessoas que têm serviços incríveis, produtos incríveis e travam na hora de vender. Então, fazer essa venda ficar mais natural, ela acaba ajudando na estratégia e vai tudo refletir em finanças. E a mensagem final que a gente sempre deixa nessa atividade que dá sim para aprender de forma prática, efetivamente, e que tudo vai envolver decisões financeiras. Essa é nossa principal tarefa dentro da disciplina, toda vez que o aluno for pensar numa ideia, como isso vai trabalhar as finanças. Até teve um caso bem curioso de um aluno que brincou comigo e falou: professor, eu estou viciado agora, porque esses dias eu estava na praia, fui comprar um churros, daí eu olhei para os churros e falei: quanto será que custa esse churros, quanto tempo essa pessoa está aqui, qual que é o aluguel, e acaba que tudo isso são questões financeiras também, quando a gente desenvolve um negócio, sabe? É importante que a gente tenha essa mentalidade dentro do empreendedorismo de olhar para a parte financeira do processo. Com toda certeza. Agora, inclusive, a gente vai falar de empreendedorismo e decisões financeiras,
porque nosso podcast também se destina a quem tem espírito empreendedor, quer empreender. Aí eu queria ouvir de ti, por que tantas empresas quebram mesmo vendendo bem? Porque o principal indicador que uma empresa precisa monitorar, e para a maioria das empresas não acontece, é lucro. Então não importa, eu não lembro de quem é essa frase, mas tem uma frase que para mim faz muito sentido, de que faturamento é ego, no final das contas. Porque às vezes a gente fala de faturamento, faturei meu primeiro milhão, faturei 100 milhões, mas acaba que se você faturou 100 milhões gastando 150, tu está tendo prejuízo da mesma forma. Às vezes o cara lá na barraquinha de churros está tendo uma maior lucratividade. Então, quando você não olha muito para a parte financeira, qual que é o número que vem mais automático? É o faturamento, porque você está olhando as vendas todo dia. É óbvio que o faturamento é extremamente importante, porque dali começa a conversa, mas a conversa ela não pode terminar ali. Eu preciso medir a minha lucratividade e entender exatamente aonde está a minha lucratividade. Vou dar um exemplo de um cliente nosso do ramo alimentício, que a gente atendeu há algum tempo atrás, a gente voltou agora para a empresa para fazer outro trabalho. Olhando para a cesta de produtos dele, tinha alguns produtos que davam prejuízo. Porque você compra o produto por 20 e está vendendo ele por 30. Mas tu tem que colocar o funcionário que está servindo, você tem que colocar o aluguel, a estrutura, tudo isso. E neste sentido, alguns produtos, toda vez que ele vendia o produto, em vez de ajudar no resultado, ele estava atrapalhando no resultado. Então, separar e olhar para isso vai fazer com que as empresas elas consigam ter as respostas. Acaba que as finanças não são as respostas, mas elas são os meios para as respostas. Porque uma provocação que a gente sempre faz, quando a gente vai... quando vem um possível cliente para a consultoria financeira, eu gosto de brincar que é como a questão de consulta médica. A gente não vai no médico para falar assim, eu sou uma pessoa muito saudável, mas eu quero ser mais saudável ainda. É muito raro isso acontecer. A gente vai porque a gente está com alguma dor. E na consultoria financeira, a maioria das pessoas elas olham para a parte financeira quando estão com alguma dor. Então a gente faz um diagnóstico para ver o tamanho dessa dor. Nesta primeira conversa, a primeira pergunta que eu faço é qual que é teu ponto de equilíbrio? Ou seja, quanto que tu tem que vender para bater zero no resultado? Se a pessoa não sabe isso, tu não sabe nem como gerenciar metas, não tem como você gerenciar a equipe, e acaba que tu tá navegando sem saber para onde tu tá indo. Sem saber para onde você tá indo. Então, ter esse ponto de equilíbrio, eu preciso vender no mínimo isso aqui de unidades para o meu negócio começar a ser lucrativo no mês. Vai fazer com que você tenha respostas e você veja esses problemas, sabe? Então, por que as empresas acabam fechando? Porque você vive no fluxo. Então, entra o dinheiro, tu vai pagando as contas e você não vê se está sobrando. Muitas vezes, infelizmente, a gente tem a mistura das contas de pessoa física com jurídica. Eu gosto de dizer que é comum, mas não é normal. Então a gente vê isso acontecendo, mas não deveria ser normal, porque a gente não consegue responder se é um negócio que está valendo a pena. Sim. Então às vezes você larga um emprego que você está ganhando 5 ou 10 mil reais para uma empresa que você começar a sua empresa faturando 30, 40, mas que sobra 2, 3. Então você precisa, e muitas vezes é doloroso esse processo. Olhar para os seus números, muitas vezes, vai te trazer respostas que você não queria. Mas é melhor ter essas respostas do que quando você olhar, você está em dívida de empréstimo, dívida de impostos, virou uma bola de neve e levou à falência. E muitas vezes não tem, isso que eu ia dizer, muitas vezes não tem o ponto de retorno. Exatamente. Você perdeu o ponto de retorno para conseguir chegar no equilíbrio. E aí, se passou esse ponto, não tem mais o que fazer. E também, complementar essa ideia, muitos empreendedores, eles são apaixonados pela solução. E mesmo eu, quando comecei na área de consultoria financeira, quando eu abri meu leque de serviços financeiros, muitas vezes eu era apaixonado pela solução que não era o problema que o mercado estava buscando.
Então a gente tem que se apaixonar pelo problema, que daí a gente vai trazer respostas que nos vai trazer retorno financeiro. Se apaixonar pela solução, muitas vezes a gente acaba quebrando a cara, sabe? Com certeza. Professor Igor, as empresas, os empresários, as empresas cometem vários erros na área financeira. Isso é natural, a gente não acerta o tempo todo, né? Mas se tu tivesse que selecionar dentre os erros mais comuns que as empresas cometem, qual que é aquele erro financeiro que você mais observa dos empresários que te procuram, das empresas pelas quais você já passou? Qual é aquele, tipo, vamos citar o exemplo da medicina novamente, né? Dor de barriga, coisa mais comum. Virose no verão é a coisa mais comum. Dentro da área financeira, qual é o erro mais comum que os empresários cometem? O erro mais clássico, e sempre que eu trago em sala, eu trago a mesma imagem, é o tamanho do custo fixo. Porque o custo fixo, em termos um pouquinho mais técnicos, o que é o custo fixo? É aquele custo que você tem independente de venda. Perfeito. Então, a gente volta até o cenário de 2020, na pandemia, o governo disse que minha empresa tem que ficar fechada durante um mês. Quais são os custos que eu tenho? O que afunda uma empresa é o tamanho dos custos fixos. Porque os custos variáveis, eles são mais flexíveis. Então, vende menos, mas eu vou ter menos desses custos. Mas os custos fixos, não. Então, muitas vezes a gente faz uma estrutura muito grande e não verifica o número de vendas que eu vou ter que ter para essa estrutura. Vou dar um exemplo para ficar bem lúcido o processo. Então, vou usar o exemplo do churros de novo. Digamos que eu verifiquei que para produzir o churros eu tenho ali de matéria-prima 50 centavos. E eu vou vender ele por R$10 hoje na praia. Eu penso, incrível, cada vez que eu vendo vai me sobrar R$9,50. Então o que eu faço? Alugo uma sala ali na Avenida Atlântica, já tenho que pagar o aluguel, contrato 3 funcionários, porque a minha margem é boa. E eu não calculo quantos produtos eu teria que vender para primeiro cobrir esses custos fixos e depois começar a ter resultado. Então, olhar para esses custos fixos e o mais importante, representatividade dos custos fixos no faturamento. Então, se você chegar para mim e falar 50 mil de custo fixo é um custo alto? A resposta clássica, depende. Se minha empresa, em média, fatura 200 mil, vai ser 25%. Ok, se minha empresa fatura 60 mil, está apertado. Então, o que eu sempre faço? É sempre o começo de todas as atividades financeiras. Mede tudo que é fixo e dentro deste custo fixo tem mais uma problemática. Que muitas vezes o empresário ele depende do negócio. E mais, muitas vezes a família do empresário depende do negócio. Então tem o custo fixo da família também. Então você tem um salário que de qualquer forma é a escola das crianças, é talvez um financiamento de um imóvel, algumas plano de saúde, seguros. Então eu tenho este custo fixo e eu preciso de um faturamento que cubra os custos fixos da minha empresa e os custos fixos da minha família. Então ter primeiro isso mapeado e depois a resposta. Quantos produtos eu tenho que vender para cobrir esse custo fixo? Na onde eu estou, eu tenho essa capacidade? É uma coisa factível? Então, isso vai já mostrar um cenário e muitas vezes, quando a resposta é não, a questão não é fechar a empresa, é buscar alternativas. Claro. Uma tendência que a gente trabalhou bastante em sala e a gente vai trabalhar de novo nos próximos semestres, para onde o mercado está indo. E dentro da parte financeira, o que o mercado ele percebeu? Que a parte mais importante das finanças é a previsibilidade. Então, eu preciso que o meu faturamento ele seja previsível. Eu não posso, mês passado faturei 1 milhão, deu dia 1º, beleza, não tenho nenhuma venda, o que eu vou fazer? E neste caminho de previsibilidade, vocês podem olhar em volta e perceber o quanto as empresas estão indo para o mercado de assinaturas. Então ele surge lá com a ideia da Netflix, e depois a Netflix ela vem para as outras empresas, vem para a parte de vestuário, então já tem marcas de roupa que tem uma assinatura também, a parte de serviços, todo mundo está indo para o caminho da previsibilidade. Por quê? Porque a previsibilidade ela te dá tranquilidade de caixa, então eu sei. E
a gente sabe que muitas pessoas elas podem cancelar a assinatura. Existe essa flexibilidade. Mas a gente começa com o Power BI, com dados mais robustos e entender como o mercado funciona. Então, olha para os custos fixos e depois busca formas de gerar essa previsibilidade. Outra tendência também, já aproveitando, que é estratégia, mas acaba envolvendo a parte financeira também, que as empresas estão tendo, além da previsibilidade, é o aumento do ticket médio. Porque a gente teria dois trabalhos. Um trabalho muito mais custoso, que é trazer um cliente novo ou fazer o meu cliente gastar mais. Então, usando o exemplo de academia, então antes você já tinha a previsibilidade, você tem assinatura na academia, que a academia acabou mudando a maioria delas para o cartão de crédito. Porque muitas vezes a pessoa esquece de ir na academia, mas ela não esquece de cancelar a assinatura. Então, tu está gerando a recorrência. Olhem nas academias de vocês, já está surgindo suplementos, já está surgindo... A linha de roupa. Linha de roupa. Tem algumas academias que já tem a parte de alimentação ali também, que tem uma cafeteria. Nutrição, inclusive. Nutrição, porque o teu cliente ele já está ali. Uhum. Como que eu posso, de uma forma coerente, de uma forma que faz sentido, fazer esse cliente gastar mais na minha empresa? É o que o mercado chama de upsell. É isso mesmo, sabe? E por que isso envolve a parte financeira? Porque uma coisa é dizer para você assim, ó, eu preciso vender 100 produtos para começar a ter lucro. Meu ponto de equilíbrio hoje é 100. Isso é uma conversa no nível mais médio. Uma conversa mais avançada é entender que hoje o meu cliente ele leva 2 produtos. Então, na realidade, eu não preciso de vender 100 produtos. Eu preciso de 100 clientes, porque na média esses clientes eles vão comprar cada um 2 produtos. E tendo isso mapeado, vai começar a direcionar as estratégias. Por que isso é tão importante? Outra tendência que a gente está vendo no mercado. As grandes redes estão começando a tomar o mercado. A gente pode ver, por exemplo, mercados. Isso está acontecendo com as farmácias. Aquela farmácia, a farmácia do João, aqui na cidade dos meus pais, ainda existe. Ela está cada vez menos. Academia, com a fusão Petco-Base, isso vai acontecer nas redes de pet shop também, porque eles têm essa inteligência de saber exatamente qual é o meu perfil de cliente e como eu faço para o meu cliente gastar mais. Então, a gente pode, como empreendedor, utilizar das mesmas estratégias para que a gente sobreviva no mercado que cada vez vai ser mais agressivo na forma do corporativo. Muito bom. Falamos de empreendedorismo e de decisões financeiras, vamos falar de liderança e habilidades financeiras, né? Porque todo empreendedor tem esse ímpeto, esse espírito de liderança, são coisas intrínsecas, né? Então, qual que é aquela habilidade financeira que todo líder tem que dominar? A resposta vai ser um pouquinho menos intuitiva, menos óbvia, mas é entender exatamente o que os teus liderados valorizam. Por quê? Porque você vai conseguir direcionar melhor os recursos para motivá-los. Então pensa, se o meu funcionário é um funcionário que valoriza o seu salário, eu vou ter que, para mantê-lo, colocar um salário maior, algumas formas adicionais. Mas tem muitas vezes que a questão não é financeira. A questão é reconhecimento, a questão é você trazer visibilidade, você trazer oportunidades. Então, começa aquela conversa em fornecer um vale alimentação, fornecer um plano de saúde. E por que eu falo destes pontos? Porque são todos recursos que a empresa vai gastar. Então, você vai gastar com o teu funcionário. É importante que você seja assertivo. E muitas vezes a gente acha que é salário. E hoje a gente tem alguns estudos de gerações que o pessoal não está mais tão ligado à parte salarial. Só a parte salarial. Está ligado a outros processos. Então, trazer oportunidades, abrir portas. Então, para isso, a proximidade dos colaboradores é bastante importante porque eu começo a ter a visão deles e sabendo o que eles valorizam, a gente consegue
direcionar bem os nossos recursos. Porque a parte mais difícil da vida financeira é a problemática econômica, que todo mundo sofre, que nós temos desejos ilimitados para recursos limitados. Então, nós sempre vamos ter uma limitação de recursos. Pode ver Apple, que tem mais de milhões em caixa, entre aspas, parado, eles vão ter, em algum momento, eles vão chegar a limitações de recursos. Então, tendo essa limitação de recursos, eu preciso ser eficiente na hora de destinar isso. E quando a gente consegue ser assertivo, vai gerar um processo de gratidão. E esse processo de gratidão vai fazer com que o líder ele seja seguido. Porque essa é a principal diferença. A gente segue o nosso chefe porque a gente é subordinado e precisa respeitar as ordens. A gente segue os líderes porque a gente acredita. Exato. Então, eu acho que isso não é uma resposta tão rápida e óbvia, mas é uma habilidade importante que a gente precisa primeiro plantar a semente e depois a gente vai desenvolvendo com o tempo. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta que ela pode ser só um pouquinho clichê, mas como professora de soft skills eu não posso deixá-la passar, até porque eu dou uma aula inteira sobre isso para os nossos alunos aqui na PIB, né? A gente fala muito de inteligência emocional, que é uma característica que todo líder precisa ter, a capacidade de adaptação e no caso do lidar com o dinheiro, né? A gente vê pessoas que vêm de famílias de tradição, famílias milionárias. Vou dar o exemplo do Maxud Plaza em São Paulo, que era um fenômeno e quando foi para a linha de sucessão em pouquíssimos anos virou nada por conta e foi um caso clássico de má administração dos recursos financeiros, por isso que eu trouxe esse exemplo. Nesse contexto, as finanças, elas são técnica ou comportamento? 100% comportamental. E acontece que até a parte técnica envolve a questão comportamental, porque para você desenvolver o técnico, não precisa ter um comportamental por trás. Tem uma provocação do psicólogo Morgan Housel, ele tem alguns livros que eu gosto muito, um deles é o Psicologia Financeira, que para mim é o melhor livro de finanças para pessoa física, de que um bom cirurgião, ele pode se dar bem na parte financeira, mas um bom analista financeiro, ele não vai poder se dar bem na parte de cirurgia. Por quê? Porque envolve muito comportamento. Então, às vezes você tem um cara que ele entende muito a parte técnica, mas ele tem problemas comportamentais. Até nesse ponto, eu estava lendo essa semana um livro clássico do Sêneca, que é sobre a brevidade da vida. E um dos principais pontos que o Sêneca bate neste livro é sobre o quanto a gente desperdiça recursos, principalmente o tempo. De acordo com a tese do livro, é que a vida não é curta, nós que aproveitamos mal ela. Isso envolve muito as questões financeiras, de que muitas vezes a gente não atinge os nossos objetivos porque a gente nem tem esses objetivos. Então, como que a gente faz para a parte mais importante das finanças? Qual que é a parte mais importante das finanças? É você definir suas metas. Por que você precisa definir suas metas? Porque definindo suas metas, você sabe onde você quer chegar. Que é o que a gente falou lá, é ter um destino. Tendo um destino, você consegue primeiro entender o teu comportamento e depois começar a controlar esse comportamento. Porque nós somos muito influenciados pelo ambiente. Então, cientificamente, a gente já tem uma visão clara sobre isso. Neste sentido, se nós estamos num ambiente que vai atrapalhar nossas finanças e depois nossas metas, a gente não vai conseguir chegar. Então, é todo um processo. Eu brinco que as pessoas elas não gostam de dizer quanto ganham porque elas têm medo de serem julgadas. E toda a lógica financeira que vem depois disso, ela vem do medo de ser julgado. Então, até tem um estudo que ele é clássico. Eu não sei se a gente olhar para as gerações atuais, a gente vai ter os mesmos resultados. Mas que o segundo maior medo que as pessoas tinham era de falar em público.
O primeiro era de perder algum ente querido, então, e o terceiro era de morrer. Então as pessoas tinham mais medo de falar em público do que morrer. Extremamente assustador. E por que elas têm medo de falar em público? Elas têm medo de serem julgadas. Exatamente. Não existe medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar. É uma das primeiras habilidades que a gente adquire porque faz parte da sobrevivência. O medo não é o medo de falar, é o medo do que vão falar em cima daquilo que eu estou falando. E aonde que entra a parte financeira desse processo? Que muitas vezes as nossas decisões financeiras, principalmente quando a gente não tem metas, são baseadas no que os outros vão pensar da gente. E aí que a gente acaba se perdendo nesse processo. Então, por isso, por que a gente fala do ambiente? Porque nós somos muito reflexos da nossa criação. Então, se a nossa criação ela tem um bom relacionamento com o dinheiro, a gente vai conseguir desenvolver esse ponto. Só que eu vou olhar para a nossa geração. Nossa geração ela é posterior a uma geração que passou por hiperinflação, que passou por confisco de poupança. Então, o brasileiro passou por problemas muito graves. Então, qual que é o recado? Quando a gente tem hiperinflação, e a gente teve um momento, eu não cheguei a viver, mas que as pessoas elas tinham que ir no mercado cedo, porque de tarde o preço já estava diferente, já estava mais alto. O que eu tenho aqui? Incentivar o consumo. Então, nós somos extremamente consumistas. Primeiro ponto. Segundo, investir não é seguro. Por que não é seguro? Porque eu deixei o meu dinheiro na poupança, o governo foi lá e tomou. Então, mais um cheque ali. E o terceiro, nós somos muito influenciados pela economia americana. Hoje, as novas gerações provavelmente vão ter menos essa tendência. Mas a nossa geração, ela assistia televisão. E é na televisão que passavam os filmes americanos. Que é uma economia extremamente consumista, porém com juros baixos. Aqui a gente copia isso para os juros altos. Então, tudo isso leva a um mau relacionamento com o dinheiro. E esse comportamento ele parece natural. Porque eu estou endividado, mas você também está, ele também está, então é normal ser endividado. Então, por isso que é extremamente comportamental. Se a gente olhar a parte técnica de finanças, eu tenho que saber o que é uma EBITDA, uma margem de contribuição, são termos que, se eu tivesse na escola, eu aprenderia, mas desenvolver essa parte comportamental, ela é muito mais complexa, mas é ela que vai fazer a diferença nesse processo. Exatamente. Tem um meme que tem muito a ver com isso que circula aí nos Instagrams da vida, que diz assim, se eu ganho 3 mil reais e meu cartão é de 5 mil reais, eu ganho 8 mil reais. Aí que a gente se perde nas contas. É isso mesmo. E cada vez mais a gente tem a menor sensação de perda. Por quê? Porque antigamente a gente tinha que sacar o dinheiro e quando eu ia pagar, eu tinha a sensação de perda. Eu estava vendo o dinheiro saindo. Exatamente. Depois veio o cheque, veio o cartão de crédito. E hoje a gente tem o cartão no celular, que é 2 cliques. No nosso psicológico, é muito parece fácil que eu não gastar gastei. O dinheiro. Exatamente. E é até uma provocação que eu sempre faço. A gente vai, quando trabalha consultoria financeira de pessoas físicas, a gente chega e pergunta qual que é o teu principal problema financeiro hoje. É o cartão de crédito, como se fosse uma entidade própria, né? Então, o cartão de crédito não é uma despesa, cartão de crédito, eu tenho que olhar para ele e ver dentro dele quais são as despesas, sabe? Com certeza. Bom, professor, passando agora para a tua disciplina, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são as finanças aplicadas ao negócio, né? O que é essa tua disciplina e o que os alunos podem esperar que vão sair com habilidades dela. Além de cozinhar, né? Além de cozinhar. Primeiro é saber olhar para o resultado da empresa. Então, eu preciso ter uma demonstração de resultado mais gerencial. Não é a demonstração de resultado contábil, aquela que as empresas divulgam em bolsa ou que você entrega para a Receita Federal. É uma mais gerencial para que eu possa conseguir tomar decisões. A principal provocação que eu faço é que os alunos eles tomem decisões a partir de finanças.
Então, uma decisão simples, hoje, quando a gente vai nos restaurantes, a gente tem muitos cardápios digitais. Dentro desse cardápio digital, qual deve ser aquele prato que mais chama atenção? É o mais gostoso? Não, é o que dá maior resultado para a empresa, é o que tem a maior margem de contribuição. Então, ter essa clareza na hora de tomar essas pequenas decisões. E por que essas decisões elas são importantes? Tem um estudo de marketing que ele traz que as pessoas elas não gostam de tomar decisões. A base do estudo foi a doação de órgãos, mas basicamente eles selecionaram 2 grupos e o primeiro grupo a gente tinha que, se você não quer doar os órgãos, você tem que marcar um X. E a segunda, se você quer doar os órgãos, você tem que marcar o X. Então, para os mesmos grupos, só de mudar a pergunta, a pessoa mudava uma decisão tão importante. Neste sentido, como que eu direciono o meu marketing? Meu marketing tem que estar direcionado para os produtos que têm maior margem de contribuição. Então, essa é uma decisão financeira que vai mudar a minha estratégia. Então, por exemplo, quando a gente olha para o McDonald's, a gente não tem acesso a esses números, mas muito provavelmente o Big Mac é o produto que tem a maior margem de contribuição, porque é o que eles mais enfatizam, tem até um dia só para isso. Então, dentro da disciplina, primeiro a gente vê como que a gente detecta esses pontos, como que eu faço para avaliar esses pontos, e a partir dele como que eu tomo decisões. Então, como que eu tomo decisões para melhorar o meu negócio, quando que eu devo abrir mão de alguma linha de produto, que muitas vezes acontece, para que efetivamente eu veja um resultado. Muitas vezes, o nosso objetivo, principalmente quando a gente fala de finanças, não é aumentar faturamento, é aumentar essa lucratividade, e para isso a gente traz atividades práticas, a gente traz case de algumas empresas, a gente sai um pouco da universidade, para que os alunos eles consigam ver sempre os negócios. Eu não estou mais olhando, quando a gente sai aqui turistar em Balneário Camboriú, a gente não olha mais só para o descanso, a gente olha também para o negócio e como esse negócio ele vai gerar oportunidades. Muito bem, professor, para a gente encerrar, queria que você desse uma dica prática para quem quer empreender com segurança financeira. Começa com custo fixo baixo. Então, o que eu faço? Eu tenho uma ideia e eu acredito muito nessa ideia. A gente fala muito do MVP, né? O mínimo produto viável, o mínimo projeto viável. Começa pequeno, testa, depois cresce. Então, eu estava conversando com o gestor de tráfego, amigo meu, esses dias. Então, eu acredito muito que esse produto ele vai vender. Eu não vou pegar e direcionar toda a minha verba para isso. Eu vou testando aos poucos e validando se efetivamente o mercado ele está alinhado com as minhas ideias. Então, começa pequeno e vai crescendo aos poucos, porque vão surgir muitas lições e essas lições podem ser a diferença entre você ter um negócio ou você ter só uma ideia frustrada. Muito bem, professor Igor, muito obrigada pela participação no nosso PIB Talk. Um prazer, desejo de coração que você tenha um excelente semestre aqui na PIB, com as 2 fases, tanto a terceira quanto a quinta fase. Eu sei que eles estão ansiosos por essas aulas e muito sucesso na sua jornada aqui na PIB. Eu agradeço a oportunidade, são apenas 6 meses que eu estou aqui, mas eu já sou apaixonado pelo projeto e estamos construindo grandes coisas aqui. Com certeza. Obrigada, professor. Valeu, pessoal.